Olá, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade nova que está sendo incorporada ao Engeman. Ela vai estar disponível tanto no Engeman Desktop quanto no Engeman Web, que é a IA generativa do Engeman, a IA Engeman. Eh, Explicando um pouquinho o que é uma IA generativa, antes de mostrar para vocês de fato o recurso, é basicamente um tipo de inteligência artificial que cria coisas novas, né? Textos, músicas, códigos, imagens, né? Alguns modelos disponíveis aí no mercado conseguem criar uma série de outras coisas, e elas usam exemplos que elas já aprenderam, né? Durante as etapas de treinamento, claro, tem uma etapa técnica de treinamento dessas IAs, e a partir desse conhecimento que elas têm, né, dessa base de conhecimento inserida e treinada nessas inteligências artificiais, ela inventa conteúdo original. E a palavra é essa mesmo, ela inventa como se ela estivesse imaginando, né, com base em coisas que ela já viu. É basicamente um processo criativo. Então é isso que o Engeman vai passar a incorporar nas funcionalidades dele, nessa funcionalidade nova que a gente está lançando, que é a IA Engeman. Porém, ela é limitada, a princípio, né, aqui no Engeman, a conceitos de manutenção e relatórios, tá, dentro do Engeman. Então, ela vai conseguir explicar conceitos de manutenção, explicar perguntas em geral sobre manutenção que vocês colocarem aqui no chat. Ela também vai conseguir dar uma orientação, uma assessoria sobre funcionalidades do Engeman, né, como criar uma ordem de serviço, por exemplo, como criar uma solicitação, como cadastrar um ativo. Ela vai conseguir dar uma assessoria básica no Engeman, claro que não substitui o serviço de suporte que a gente presta para vocês, né? E ela também vai conseguir gerar consultas SQL a partir de perguntas e de prompts que a gente coloca aqui dentro dela. Então são três funcionalidades interessantes que vão permitir que a gente tenha um volume de respostas e de auxílio interessante aqui dentro da ferramenta, né? É melhor do que eu falar, é mostrar para vocês aqui agora. Então, como eu disse, ela vai conseguir fazer alguns pontos. Vamos, primeira coisa, e ela para se apresentar, ela em si, ela própria. Né? Olá, Engeman, se apresenta. Então, como eu disse, ela própria está dizendo também, né? Ela pode trabalhar o uso do sistema e relatórios. E caso a gente queira trabalhar consultas SQL, existe aqui em cima uma opção específica para isso. Né? Então, ela vai virar uma chave para, a partir de então, gerar SQLs. Tá? E daqui em diante, consigo fazer uma série de coisas. Né? Pensem no chat GPT como ele é, claro, guardadas as devidas proporções. Vamos perguntar o que ela pode fazer. Quais são os melhores procedimentos para manutenção de uma bomba centrífuga? E ela vai fazer assessoria para a gente a partir de então. Como eu comentei no início, né? Ela vai criar uma resposta, tá? E aí entra um disclaimer importante. E vocês podem ver aqui embaixo, né? O chat de IA do Engeman pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Isso é muito importante de frisar, pessoal, porque como ela está criando informação, né, do zero praticamente, ela tem a base de treinamento, ok, e tudo mais, mas ainda assim, um dos problemas que as IAs generativas têm são as alucinações. Então, a partir daí, é importante que a gente tenha esse senso crítico, né, de entender que nem tudo que ela está respondendo aqui vai se aplicar de fato na realidade. Então é importante que o usuário que esteja fazendo a interação com a IA tenha isso em mente e que quanto mais experiência esse usuário tem para avaliar uma manutenção do dia a dia, mais experiência também ele vai ter com a IA e vai conseguir criticar a resposta, saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Grande parte das respostas, claro, são corretas. Ela vai conseguir ter um nível de assertividade muito alto. Mas ainda assim, é importante fazer esse disclaimer, né? Para que a gente tenha isso em mente. É uma IA e ela pode errar, ela pode imaginar coisas que não existem, né? Então é uma coisa que não está no nosso controle, tá? Então tenham atenção a esse ponto.
A gente perguntou quais são os melhores procedimentos para a manutenção de bomba centrífuga, ela nos respondeu, né? Os melhores procedimentos para a manutenção de bomba centrífuga incluem inspeção visual regular, monitoramento de temperatura, lubrificação adequada. Então, caso eu venha refinar esses questionamentos, né? Ela vai com certeza refinar também as respostas para mim. Vamos fazer um teste agora, usar essa opção aqui de como funciona a rotina de registro de serviço na ordem de serviço. E ela vai fazer uma assessoria agora sobre o IGEMAN. Então ela vai responder com base no que ela sabe do IGEMAN. Tá? Vamos ver. Tá aí. Para lançar um serviço na ordem de serviço no IGEMAN, siga os passos abaixo. Acesse a ordem de serviço, registre de serviço, preencha os campos. Executado, planejado, data, hora, percentual de hora extra se houver, tempo gasto e custo, materiais e fornecedores, salvo registro e consistências, né? As consistências que a gente pode configurar lá nas configurações gerais do IGEMAN. Então, deu a resposta. Tá? Se em algum momento, importante de salientar também, se em algum momento no uso de vocês ela der uma resposta insatisfatória, a gente tem aqui as opções de classificação, isso ajuda no reforço do treinamento da IA, né? A resposta satisfatória, mas principalmente a resposta insatisfatória. Quando eu uso a resposta insatisfatória, ele vai me pedir para detalhar o motivo dessa resposta insatisfatória, para que isso também seja uma base de treinamento, né? Para que essa IA cada vez fique melhor. Bom, vamos usar uma outra função dela agora, que é emitir um relatório. Isso é interessantíssimo, porque ela consegue sugerir relatórios do próprio IGEMAN para que a gente faça a utilização. Então, vamos utilizar o menu pronto. Vou pedir para gerar um relatório de custo da manutenção. Aqui está do mês de janeiro de 2025. Eu vou colocar o custo da manutenção até aqui. Tá aí. Ela ofereceu para a gente o relatório de custo de manutenção até 2025. O nome do relatório, custo de manutenção, equipamento principal e componentes, é um dos relatórios que eu chamar mesmo, né? O que ele faz, e aqui o link para a gente gerar o relatório, né? Até 2025. E vamos ver o que ela vai oferecer para a gente. E tá aí nosso relatório, né? De custos de manutenção. Então, o relatório de fato que ela sugeriu, né? Equipamento principal e componentes do relatório de custos de manutenção. Então, é um recurso interessante, né? Que permite que a gente faça consultas, busque informações, né? E funcionalidades do IGEMAN em geral. Vamos lá para as consultas SQL, que também é um recurso interessante para que a gente consiga, por exemplo, fazer algumas situações. Aqui tem algumas sugestões rápidas, né? Como criar uma consulta de funcionários com tag e nome, criar uma lista de funcionários que trabalharam em ordens de serviço, né? Vamos usar essa de baixo aqui. Então, vejam que o prompt é bem claro, né? Criar uma lista de funcionários que trabalharam em OS, listando nome, tag da OS, data programada, descrição do tipo de manutenção. Nessa funcionalidade de geração de SQL, quanto mais claro for o prompt, né? Quanto mais claro for a pergunta, a informação que eu estou colocando aqui no chat, melhor será a resposta dela. Lembre-se que ela vai gerar código de fato, né? Então, vamos enviar o prompt. E temos aí o SQL gerado, né, com base no questionamento que nós fizemos. Ele explica cada ponto, né, quais são as colunas, as junções, né, os joins que a gente precisa fazer para trazer os dados corretamente, a condição que precisa ser passada no SQL, e aqui em cima o código em si pronto. Né? Caso eu queira executar isso no comando SQL aqui do processos do IGEMAN, eu consigo executar e trazer o dado ali, claro. Do mesmo jeito que na etapa de conceitos e relatórios ela pode cometer erros, né? Para código a mesma coisa, tá? Ela pode cometer erros, então é importante que a gente critique se de fato faz sentido o que ela está colocando aqui. Dependendo do formato do prompt, por exemplo, liste as OS abertas. Ela vai, além de me dar o SQL, também executar esse SQL dentro do banco de dados do IGEMAN. Vejam só. Ela trouxe a lista de ordens de serviços abertos. Né? Eu deixei bem genérico aqui, liste as ordens de serviço abertas, então ela escolheu os melhores campos, né? Com base na criação dela. Trouxe o código da ordem de serviço, o tag, né? Código é o código interno do IGEMAN, o tag é o que vocês veem na tela da ordem de serviço.
data programada da ordem de serviço, responsável pelo código, né? Equipamento ou aplicação do código, cliente ou fornecedor e o tipo de manutenção. Esse aqui, algumas páginas, ó, 4 páginas, às vezes até mais, né? Vou colocar aqui em 50, e a gente consegue ver que são bastante, né, ordens de serviço abertas. Ele executou aqui, eu poderia exportar esses dados. Tá? E também aqui em cima, consigo visualizar a resposta fornecida como no anterior, né? O SQL em si, gerado, e as explicações sobre essa geração desse SQL, com as opções de classificação da resposta, tanto para a resposta positiva, né, satisfatória, quanto para a resposta insatisfatória, que é importante também, né? Quem estiver utilizando, encontrar uma resposta insatisfatória é importante dar para ele aqui a resposta mais próxima, ou correta, ou o contexto correto, para que quanto mais ele receba informação, né, ela receba informação, mais ela consiga também aprender com o reforço dessa informação. E é isso, pessoal. É o novo recurso que vem aí no Engeman e creio que vocês vão gostar bastante quando vocês começarem a utilizar. Um abraço, até a próxima.